Olá pessoal, aqui é a professora Priscila Lima e hoje nós faremos a correção do simulado de Geografia para a prova aí da Polícia Militar do Estado de São Paulo. A banca é a VUNESP. Então acompanha comigo aqui, ó, nos slides, quais foram as questões propostas. Bom, antes mesmo aí da gente chegar nas questões, já quero salientar uma coisa para vocês. As duas primeiras questões que nós veremos, que são as questões aí de geografia geral, você vai ver que ela está com um nível de complexidade um pouquinho mais alto e tudo mais. É melhor que você se prepare para um tipo de questão, mais ou menos como está vindo aqui no simulado mesmo. Um nível acima do que a VUNESP costuma colocar. Porque se a gente for analisar as últimas provas aí que a VUNESP fez para a Polícia Militar, ela vem mesmo aprofundando nos conteúdos, ela vem pegando um pouquinho mais. Seja na parte de história com os detalhes, ou seja mesmo na parte de geografia com conceitos que serão muito importantes, tá? Então, eu convido vocês agora para que a gente veja a primeira questão. Então, a primeira questão traz aqui, ó. Como salienta Milton Santos, 1994, que é o ano da publicação da obra dele, a noção de território, na atualidade, transcende a ideia apenas geográfica de espaços contíguos, vizinhos que caracterizam uma região, estendendo-se para a noção de rede, formada por pontos distantes uns dos outros, ligados por todas as formas de processos sociais. O espaço econômico, nesse sentido, é organizado hierarquicamente, como resultado da tendência à racionalização das atividades, e se faz sob um comando que tende a ser concentrado em cidades mundiais, em que a tecnologia da informação desempenha papel relevante. Esse comando, então, passa a ser feito pelas empresas por meio de suas bases em territórios globais diversos. Antes da gente chegar aqui no que a questão está querendo, o próprio enunciado já vai trazer muita coisa interessante para a sua preparação aí para a prova. Então, olha só, quando ele coloca para a gente aqui, ó, na atualidade, transcende a ideia geográfica de espaços aí contíguos, né? Aqueles espaços somados, contínuos. Hoje o espaço, nessa nova ordem mundial, nessa globalização, ele transcende essa ideia. O espaço hoje ele não é mais limitado, é um espaço muito mais fluido, né? Onde as coisas acontecem em distintos lugares. Você vai parar para pensar aí as suas próprias atividades. Bom, nesse momento vocês estão assistindo uma aula via internet. O espaço que nós estamos é totalmente diferente, mas a relação está sendo estabelecida, mesmo que esse espaço não seja contínuo. Então, isso já é uma grande característica desse primeiro tópico do edital que a VUNESP traz para a sua prova. Outra coisa importante aqui, que o enunciado já vai trazer, é quando ele fala, ó, que o espaço econômico, muito importante, ou seja, como é que as pessoas estão produzindo, como os países estão produzindo, como eles estão comercializando, como eles estão criando lucro, afinal a gente está falando aí do capitalismo. Nesse sentido, é organizado hierarquicamente. Então, a gente já sabe que vai ter país que manda, vai ter país que obedece. Como resultado de uma tendência à racionalização das atividades, e se faz sob um comando que tende a ser concentrado em cidades mundiais. Então, agora a gente já sabe também que existem polos de concentração de poder. Tá? Para você ter uma ideia como é que isso funciona, o Milton Santos vai chamar de meio técnico, científico, informacional, mas só para você ter uma ideia de como é que isso funciona. Se você está numa cidade bem no interior mesmo, uma cidade pequena, você vai usar o seu celular, a internet do seu celular. Você vai perceber que ela vai ter uma velocidade. Se você vai para São Paulo, capital, você vai perceber que com o mesmo celular, a mesma operadora, a sua internet tende a ficar mais rápida. Porque em São Paulo a gente vai ter essa concentração de informação, é o que a gente vai chamar de um meio técnico, científico, informacional. Então são algumas características que o próprio enunciado já traz para a gente, que é fundamental para a sua prova. Tá? Então a gente já viu algumas coisas importantes aqui, ó. A globalização, ela vai transcender, o espaço não é mais isso um do lado do outro, o espaço hoje ele transcende, né? E esse espaço econômico, ele vai ser organizado de forma hierárquica, tendo alguns polos aí de concentração de poder. Sabendo isso, né, tendo o texto precedente como referência inicial, assinar a alternativa correta. Letra A. O processo de globalização econômica e desenvolvimento tecnológico é marcado pela solidariedade, olha que bonitinho, organizacional, entre empresas, sistema financeiro, tecnologia e lugares eleitos como regiões de investimento para a economia globalizada. E com o capital globalizado, busca-se desenvolver as regiões de modo a diminuir
as desigualdades e a oferecer uma economia justa e solidária. Então, só nesses aqui destaques que eu fiz na alternativa, já dá para a gente saber que a letra A está errada, né? A gente não está falando aqui de uma busca de solidariedade, a gente está falando da globalização, e a globalização é um avanço capitalista, né? É trazer o capitalismo para o mundo de hoje, é um avanço mesmo. E como tal, o capitalismo ele busca o lucro. Então, essa é a busca que é feita. Logo, solidariedade justa, diminuir desigualdades não é o objetivo. Não é isso que vai acontecer. Pelo contrário, o próprio Milton Santos vai falar, ele nem chama de globalização, ele chama de globalitarismo. Ele diz que é aquele bom xibom, bom, gente. O motivo todo mundo já conhece, que o de cima sobe e o de baixo desce. É essa lógica que a globalização vai trazer de uma forma mais evidente. Então, a letra A a gente já descarta. B. A integração produtiva e a internacionalização da economia brasileira são marcadas por características como a circulação de mercadorias entre fábricas, exportações e importações, e um crescente processo de estatização. Se você acompanhou as aulas aqui no canal do Unicurso, a gente fez uma live justamente sobre essa parte do edital de vocês. E lá a gente falou que hoje, o que nós temos no mundo? Nós temos uma onda neoliberal. E é isso que a globalização ela representa. Ela está instalada numa onda neoliberal. E neoliberalismo é justamente o oposto disso. Quando a gente fala de um mundo neoliberal, a gente vai falar de um mundo onde o Estado ele vai perder a influência no cenário econômico. Analisa mais ou menos as políticas que estão sendo empregadas no Brasil, por exemplo, hoje. Você vai perceber algumas características interessantes, como o processo de privatização de várias estatais, o processo de venda de parte aí de estatais, o processo de tentativa de desinchar esse Estado. Então, isso é uma característica neoliberal. Logo, o processo de estatização elencado aqui leva essa alternativa ao erro. C. Com a emergência de novos atores no contexto global, surgiram novos modelos socioeconômicos de desenvolvimento concordantes com antigas identidades culturais, o que eliminou possíveis resistência ao ambiente sociocultural novo. Para e pensa, alguns grupos, principalmente, acaba ficando um foco maior para a gente ali no Oriente Médio, alguns grupos de resistência mesmo a essa chamada onda ocidental. Então, se você pegar desde 1978, 79 no Irã, com a própria Revolução Iraniana, que nada mais era do que querer barrar mesmo essa chegada ali, os Estados Unidos levavam o nome, mas de todo o Ocidente para o Oriente Médio. Então, quando a gente fala que está eliminando possíveis resistências, é errado. A globalização, ela é sim uma tentativa de homogeneidade cultural. E é claro que quem está impondo a cultura é aqueles grupos que são dominantes, aqueles países que são potências. Quando eu digo que eliminou isso, é errado. Tá? Existem sim grupos anti-globalização. Esses grupos que não aceitariam aí que sua cultura fosse esmagada por grupos dominantes, por países dominantes. Então, letra C também já podemos descartar. Letra D. A alteração nas formas de produção dos sistemas econômicos globais, fundamentada no avanço do uso de tecnologias, modifica a produção geográfica do espaço, em decorrência da fragmentação político-territorial, da incorporação de novas regiões ao capitalismo internacional e do fortalecimento dos conglomerados internacionais. Essa aqui é a nossa alternativa correta. Então, o que tem nessa letra D que é importantíssimo destacar, que vai fazer parte aí do seu edital de possíveis questões no dia da sua prova? Primeira coisa, quando ele fala aqui na alteração nas formas de produção de sistemas econômicos globais, fundamentadas principalmente no uso da tecnologia. Essa é a alma da globalização. Então, quando eu digo para vocês que a globalização é um avanço do sistema capitalista, eu estou falando para vocês assim, ó, que tempo é dinheiro. Logo, se eu estou perdendo tempo, também estarei perdendo dinheiro. Como eu faço, então, para não perder tempo? Invisto em tecnologias. Se a gente for pensar uma reunião aí entre líderes, entre gerentes de uma grande empresa,
Se a gente fosse pensar na tecnologia dos anos 1920, 1930, seria muito mais difícil fazer uma reunião desse porte, porque você precisaria deslocar muitas pessoas. Hoje, com esse avanço de tecnologia, o que é feito? São aquelas videoconferências. Então, você nem precisa sair do seu lugar. Olha como que o avanço de tecnologia fez com que a gente reduzisse o tempo. Eu não vou gastar mais um tempo me deslocando até lugar para ter uma reunião. Eu simplesmente vou fazer uma videoconferência. Então, o uso de tecnologia modificou essa forma de produção. E essa produção geográfica aqui, fica bem atento. Hoje, como é feita essa produção? Ela é feita totalmente de forma segregada, separada no espaço geográfico. Cada país praticamente vai produzindo uma parte até chegar no produto final que será montado em um outro país. Como assim, professor? A gente pode falar assim, se um país X tem, vamos pensar, borracha. A borracha nesse país ela é mais barata. E o meu objetivo é chegar lá num carro. Então, o país que tem a borracha barata vai produzir o pneu do carro. Outros países ali vai ter a parte de ferro, alumínio, as ligas metálicas mais baratas. Então, nessa região vai ser feito todos os equipamentos que precisam dessa matéria-prima. Até chegar a um ponto que um terceiro país vai ser responsável por montar esse carro. Olhando assim, parece que isso encareceria o processo, mas pelo contrário, ele faz com que o processo ele fique mais barato. É muito comum, provavelmente você já deve ter percebido, que coisas que você usa aqui no Brasil não foram produzidas aqui no Brasil. Então, essa produção geográfica ela acaba sendo descentralizada. Em decorrência da fragmentação político-territorial, a incorporação de novas regiões, essa nova região é muito importante, seja essas novas regiões porque oferecem matéria-prima barata, porque oferecem mão de obra barata, ou então podemos até citar novos polos tecnológicos, que é o que a gente fala lá nessa nova ordem mundial, esse mundo multipolar. Tá? Então dá uma olhadinha lá na live que a gente fez, que ficou aí no canal, que pode facilitar para que você entenda essa alternativa e ganhe ainda mais aparato para a sua prova. Só para ficar bem claro para vocês, a gente está falando aí de globalização, que foi o tema dessa questão, é importante que você tenha em mente que a globalização ela é a aniquilação do espaço pelo tempo. Essa imagem aqui, ó, ela reflete bem isso. Se você for pensar, o mundo ele continua com as mesmas dimensões. As distâncias, o espaço, ele continua o mesmo. Se eu não consigo mexer nesse espaço, o que eu preciso fazer? Mexer nesse tempo. Para os alunos aqui do presencial, a gente sempre conversa assim, se eu preciso fazer uma viagem daqui até Recife, a distância de São José dos Campos, que é onde eu estou agora, até Recife, ela é a mesma. Hoje é a mesma, será a mesma, bem provável, daqui 50 anos, era a mesma há 100 anos. Qual que é a grande diferença? É que há 100 anos, a tecnologia que nós tínhamos para que eu saísse daqui até Recife, me levaria muito mais tempo. Então, se eu fosse a pé, provavelmente uns 2 meses aí. Se eu fosse de carro, ônibus, pelo menos 3 dias. Quando eu vou de avião, isso é reduzido para 3 horas. Então, perceba, o espaço continua o mesmo. Mas como eu fui aumentando a tecnologia, o tempo gasto, ele é menor. E aí a gente volta lá naquela lógica, que tempo é dinheiro. Se eu gastei menos tempo, eu estou ganhando mais dinheiro. Essa pergunta aí, a primeira questão, é desse tópico do edital, que é a nova ordem mundial, o espaço geopolítico e a globalização. Só aproveitando para dar uma dica aqui para vocês. Globalização é justamente essa temática que a questão abordou. Nova ordem mundial, essa divisão de novos polos de poder. Se a gente for pensar durante a Guerra Fria, nós tínhamos aí Estados Unidos e União Soviética polarizando o mundo. Hoje não. Hoje nós temos os múltiplos polos. A gente vai ter um Japão com uma potência consolidada, a Alemanha, os próprios Estados Unidos, que exercem uma influência muito grande aqui no nosso país. Mas nós também temos uma Índia, uma China, com um crescimento muito grande, um crescimento econômico aí que acaba se destacando. É sobre isso que o edital de vocês pede, é isso que o edital de vocês pede quando ele fala de nova ordem mundial. E o espaço geopolítico, o que é geopolítico?
é a relação que os países estão estabelecendo. É uma relação de poder. É aquela diplomacia, e às vezes nem tão diplomacia assim, mas aquelas relações que os países estabelecem. Tá? Um exemplo aqui de espaço geopolítico, uma questão, o caso da guerra comercial entre Estados Unidos e China. São relações geopolíticas. Bom, próxima questão aí. A próxima questão, ela já vem na temática de problemas ambientais, que é bem o clichê da VUNESP mesmo. Uma questão sobre o primeiro tópico ali do edital, que a gente acabou de falar, e a segunda questão sobre problemas ambientais. Nesse caso, a questão 2 pede para que você observe o mapa e vai colocar 3 regiões aí a serem analisadas. Então, a primeira região a ser analisada, região 1, ela aponta em direção aqui, ó, ao Nordeste brasileiro. A gente não sabe se é o certo litoral, a gente não sabe se é o certo a região do sertão, do Agreste e as várias micro-regiões que o Nordeste tem, mas a gente sabe que é a região Nordeste do Brasil. O ponto 2 vai apontar aqui para a gente a nossa região amazônica, a região norte ali do Brasil. Enquanto que o ponto 3, a parte da Europa, a nossa Europa ocidental. Mais precisamente aqui na Inglaterra. Mas para a questão você vai perceber que basta entender que é a Europa. E aí, quanto a isso, pergunta-se, de acordo com as indicações do mapa e seus conhecimentos, assinale a alternativa correta. Então, ela quer saber a questão correta. E aí vem para a gente. Número 1 indica o Nordeste brasileiro, região em que nos últimos tempos não tem apresentado problemas ambientais significativos. A gente já para por aqui, né? Falar que não tem apresentado problemas ambientais significativos já é até uma abstração mesmo da realidade. Quando a gente está falando aqui do Nordeste, além da desertificação, que é recorrente nas provas da VUNESP, quando fala do sertão nordestino, atualmente nós temos também o derramamento de óleo ali no litoral. Então, só de falar que não tem apresentado, a questão já está errada. Uma vez que não se encontra na faixa de desertificação dos desertos do Atacama e o grande deserto arenoso na Austrália. O número 2 direciona para a região centro-oeste. Centro-oeste? Não. Na ordem dos problemas ambientais, vem se destacando com o aumento das queimadas e desmatamentos. Essa afirmação é correta, mas não está apontando para a gente o centro-oeste. Ela aponta a região amazônica. Bem como a floresta do Congo. O número 3 aponta para o Oriente Médio. Meu Deus do céu, hein? Oriente Médio, minha gente. Quando estiver falando, vai estar falando dessa região aqui, ó. Península Arábica, Arábia Saudita, Iêmen, Omã, Irã. Então, a letra A errada em praticamente todas as definições aí, 1, 2 e 3. Então, já descartamos aqui a letra A. B. O número 1 indica o Nordeste brasileiro, onde a poluição dos oceanos é o único grande problema. Então, estou falando que no Nordeste, o único grande problema que nós temos é a poluição dos oceanos. Enquanto que se a gente for pegar a parte ali do sertão, nós temos um outro problema, que é a desertificação. Então, a letra E também está errada. Só vamos ver o demais aqui. O número 2 indica a região amazônica, ok. Exemplo de estabilidade ambiental. A região amazônica como estabilidade ambiental. Também está errado. Sendo considerada até hoje o pulmão do mundo. A Amazônia não é o pulmão do mundo. É uma floresta autossuficiente. Nós veremos uma questão mais à frente. O número 3 direciona os olhares para a Europa, correto. Recordista em desmatamento em florestas tropicais no ano de 2019. O recordista em desmatamento em 2019 foi o Brasil. Está sendo o Brasil. Em 2018, foi o Brasil. Letra C. O número 1 indica o Nordeste brasileiro, região marcada por diversos problemas ambientais, dentre eles a desertificação, que atinge aí 13% do semiárido brasileiro e ameaça a conservação da caatinga. Perfeito. Número 2, indica a Amazônia, que sofre com desmatamento, problema recorrente em todo o mundo, visto que 26 milhões de hectares de árvores foram cortadas e as florestas tropicais representam cerca de 90% do desmatamento global entre 2001 e 2015. Perfeito.
3. O número 3 indica a Europa, sendo sua porção ocidental grande refém dos problemas ambientais urbanos. Perfeito. Então, a alternativa C é a nossa alternativa correta. Agora, rapidinho, porque a D e a E estão erradas. A D. O número 1 indica o Nordeste brasileiro, que como o norte da África é uma área suscetível à desertificação, integrando, no caso africano, há anos vem sendo construída a denominada Muralha Verde, com o objetivo de conter a desertificação e, por consequência, dar mais chances aos africanos que cultivam sua economia. A descrição aqui do número 1, perfeita, realmente. O Nordeste brasileiro é uma área suscetível à desertificação, bem como o norte da África, que inclusive já foi tema de questões aí da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Realmente existe a construção de uma muralha verde, que busca aí conter essa desertificação. Então, a descrição para 1, correta. 2. O número 2 indica a Amazônia brasileira, região que registrou o maior número de queimadas no país em 2019. Cuidado com uma coisa. O maior número de queimadas no país não foi na Amazônia. A gente viu muita notícia, então pode te levar ao erro aí. Mas onde nós tivemos, né, infelizmente continua, o número de queimadas exorbitante foi no nosso Cerrado. Então, o Cerrado é que é a região do Brasil com o maior número de queimadas em 2019. A semelhança à Austrália, onde a temporada de incêndio coincide com a maior floresta tropical do mundo. Tirando essa parte do maior número de queimadas, as outras informações estão corretas. 3. O número 3 indica a porção de maior prosperidade econômica do continente asiático. Está falando para a gente que está ali na Ásia. Errado, está na Europa. E o número 1 indica o Nordeste brasileiro. O número 2, a Amazônia Legal. E o número 3, a Europa, porção ocidental. Todas essas regiões têm em comum problemas ambientais urbanos. Então, quando a gente fala de problemas ambientais urbanos, no caso desse mapa, destaca-se a região 3. 2 é praticamente o que a gente chama de meio natural, com exceção da Zona Franca de Manaus. E aqui no 1, como só aponta para o Nordeste, não dá para saber se está falando do sertão, do agreste, da Zona da Mata, para realmente fazer a distinção, se teria ou não problemas ambientais urbanos. Então, a alternativa correta, a letra C. Problemas ambientais urbanos predomina nesse aqui, no 3, e não no 1 e no 2, como alternativa atrás. Aí algumas dicas para vocês de problemas ambientais. Poluição do ar, poluição dos rios, poluição do solo. Além dessas poluições, queimadas, desmatamento, esgotamento do solo e o aquecimento global. São possíveis temas aí para a prova de vocês. Dica, eu preciso saber o que é e onde acontece. Essa é a pegada que a Unesp traz para a prova de vocês. Aí tem um mapa aqui que seria um grande exemplo do que pode vir para a prova de vocês. Bom, partindo agora para a parte de geografia do Brasil. Bom, você deve estar atento aí que o edital de vocês, que quem acompanha, quem faz essa prova já com uma certa frequência, deve ter percebido que a parte de conhecimentos gerais vem ganhando mais questões, né? Então, a gente acredita que para essa prova de geografia deve vir umas 6 questões, dividida entre 2 questões de geografia geral e as 4 restantes de geografia do Brasil. Bom, desde que a Unesp aderiu a esse sistema, um dos temas que ela não deixou de cobrar, né, desde quando o edital segue essa regra presente, o tema que ela não deixou de abordar foi natureza do Brasil. Então, é aquele tema que é obrigação saber. É aquela questão que você tem a obrigação de acertar. Se você está se preparando especificamente para a prova da Polícia Militar, é a questão diferencial para você. Que seria essa questão que está aí agora na tela. A questão 3. A questão 3 traz aí algumas imagens para a gente, separa em 2 blocos, né? Seria esse aqui o bloco 1 e aqui o bloco 2. E diz, na imagem 1 são apresentadas vegetações ombrófilas. Aí já começa, né? Meu Deus, o que é ombrófila? Quando a gente fala de ombrófila, a gente está falando de uma região com muita chuva. Então, com água.
E há 2 vegetações xerófilas, que é o oposto de ombrófila. Que é o que a gente vai falar aí, é uma vegetação que consegue se adaptar, sobreviver aí com escassez de água. Então, se a gente for pegar aqui, já para a gente entender o contexto, analisando mesmo, dentro da natureza do Brasil, é fundamental que vocês consigam identificar a parte de localização e características mesmo dessa natureza. Então, na imagem 1, nós temos aqui, ó, esse destaque, que seria a nossa floresta amazônica, que é uma vegetação ombrófila, como o próprio enunciado diz. E aqui, a nossa mata atlântica, que também é uma vegetação ombrófila. Professora, a imagem é muito parecida, como você tem certeza disso? Primeiro, pela localização e segundo, que a VUNESP sempre coloca essa parte de rios em abundância para representar a floresta amazônica. Então, as duas são ombrófilas. Existe algum detalhe importante para separar as duas aí e não confundir na prova? Sim, a floresta amazônica tem um solo pobre, enquanto que a Mata Atlântica tem um solo rico. Professora, um solo pobre, uma floresta desse tamanho? Sim, porque chove muito e vai tendo a lixiviação. Então o solo vai ficando mais pobre. E a floresta ela consegue se manter, porque a gente diz que a floresta amazônica ela é autossustentável. Então a própria floresta amazônica, ela produz a camada orgânica que ela mesma irá utilizar para se manter. Então ela é autossustentável. Aqui do ladinho do 2, o que a gente vai ter? A gente tem a caatinga e o cerrado, que a vegetação também é muito parecida. Se a gente for pegar a descrição, são árvores baixas, com os troncos, olha como que o tronco é tortinho aqui, ó. Olha como ela quase não tem folhas. Tudo isso é para economizar água. Se for pegar na vegetação aqui, ó, do cerrado, acontece a mesma coisa. Tudo isso para economizar água. Como é que eu vou saber quando é a caatinga e quando eu saberei que é o cerrado? Além da localização, que a caatinga fica ali majoritariamente no nosso Nordeste, né, na depressão sertaneja, e o cerrado fica majoritariamente no Centro-Oeste, nos planaltos centrais. A caatinga tem um solo fértil, enquanto que o cerrado tem um solo ácido. Por quê? Porque o cerrado fica ali no Planalto, e o Planalto é uma região que tem maior erosão. Por isso, ela acaba tendo um solo mais ácido. Só com essas informações já conseguiria responder a questão, né? A letra A traz assim para a gente. A caatinga apresenta um clima semiárido, vegetação com poucas folhas adaptadas para os períodos de seca, além de baixa biodiversidade. Cuidado com isso. A caatinga não tem uma baixa biodiversidade. Tá? Pelo contrário, a gente vai ter ali uma variedade de animais, de plantas, inclusive aquela variedade de vida que nós só iremos encontrar na caatinga brasileira. Então, quando eu digo que ela tem uma baixa biodiversidade, errado. Continuando a letra A aí, nas áreas mais secas, o solo raso, pedregoso, a caatinga se reduz a arbustos e florestas e plantas tortuosas mais baixas, deixando o solo parcialmente descoberto. Então, quando eu digo aqui, ó, que tem uma baixa biodiversidade, está errado. O demais, correto. Já cancelo, então, aqui a letra A. B. A floresta amazônica é considerada a maior diversidade de reserva biológica do planeta, com indicações de que abriga ao menos metade de todas as espécies vivas do planeta. Já o Cerrado é considerada a savana com maior biodiversidade do mundo. Já a Mata Atlântica conta com recursos hídricos que abastecem 70% da população nacional, onde a bacia do Rio São Francisco é grande destaque. Estava tudo lindo, tudo maravilhoso, até falar que na Mata Atlântica que nós iremos encontrar a bacia do Rio São Francisco. Como se a bacia do Rio São Francisco ela fosse reduzida ali à região de Mata Atlântica, o que na verdade não acontece. O Rio São Francisco ele vai atravessar toda a parte de sertão e realmente vai desaguar no oceano, na Mata Atlântica. Mas não é o grande destaque da bacia, a bacia de São Francisco não é o grande destaque da Mata Atlântica.
Então, já cancelamos aqui também a B. C. O cerrado ocorre principalmente no Planalto Central brasileiro. Olha essa palavra que é importante. Principalmente. Não está falando que acontece só no cerrado, mas no Planalto Central, mas principalmente no Planalto Central. E ocupa aproximadamente 24% do território brasileiro. O cerrado é reconhecido como a savana mais rica do mundo em biodiversidade. Até a década de 1950, os cerrados mantiveram-se quase inalterados. A partir da década de 1960, com a transferência da capital federal do Rio de Janeiro para Brasília e a abertura de uma nova rede rodoviária, a cobertura vegetal natural deu lugar à pecuária e agricultura intensiva. Perfeito. Aqui nós temos a descrição do cerrado, bem como as degradações que acontecem nesse bioma. Depois vem aqui pra gente. O Pantanal ocupa aproximadamente 2% do território nacional. Fica de olho aí as queimadas que estão no Pantanal atualmente. Entretanto, o bioma Pantanal é reconhecido como a maior planície de inundação contínua da Terra, o que constitui o principal fator da sua formação e diferenciação em relação aos demais biomas. Ali se reúnem representantes de quase toda a fauna brasileira. O bioma Pantanal é o mais preservado, embora a criação de gado seja uma atividade importante economicamente para a região, aliada às atividades de turismo, sendo representados na imagem 1. Estava tudo lindo, até falar que o Pantanal está sendo representado na imagem 1. Na imagem 1, só para a gente lembrar aqui, ó, nós temos a floresta amazônica e a Mata Atlântica. O Pantanal ele fica aqui, ó, nessa região. Então, não aplica-se por isso. Letra E. O bioma Amazônia ocupa cerca de 49% do território brasileiro. A Amazônia possui a maior floresta tropical do mundo, equivalente a 1/3 das reservas de florestas tropicais úmidas que abrigam a maior quantidade de espécies da flora e da fauna. Contém 20% da disponibilidade mundial de água e grandes reservas minerais. O delicado equilíbrio de suas formas de vida são muito sensíveis à interferência humana, sendo representados na imagem 2. Onde está o erro, então? Quando digo que está sendo representado na imagem 2, enquanto ela está sendo representada lá na imagem 1. Pessoal, dica que eu vou dar para vocês aí. É importantíssimo que vocês consigam organizar a parte de natureza do Brasil. Então, o que está na tela aí para vocês é uma dica de tabela para que vocês preencham aí e estabeleçam quais são as características mesmo da natureza brasileira. Então, quando eu coloco aqui para vocês domínios, são esses domínios aqui, ó, desses mapas, tá? Então, aqui nós temos o Amazônico, nós temos o Cerrado, a Caatinga, etc, etc. Então, você vai colocar aqui o nome dos domínios. Vou fazer um com exemplo para vocês. Então, vamos lá. Domínio aqui, ó, domínio amazônico. Seria o que em biologia é chamado de bioma. Então, domínio amazônico. A vegetação que eu tenho ali. A vegetação é a floresta amazônica. Também pode ser chamada de uma floresta equatorial. É uma floresta equatorial, mas a gente chama de Amazônia porque está aqui no nosso território. A gente deu esse nome aí para a nossa floresta. A floresta amazônica, que é uma floresta densa. É importante que você coloque essas características. Uma floresta densa, as árvores são grandes, largas. O clima ali é o clima equatorial. Qual é o clima equatorial? É aquele clima que é quente e úmido o ano todo. Então, durante todo o ano eu vou ter chuva ali e durante todo o ano eu terei calor. É o chamado clima de uma estação. Relevo. O relevo no domínio amazônico aí, ele vai ser bem dividido. O principal relevo que a prova de vocês acaba cobrando é a planície. Que planície? A planície em torno do rio Amazonas. Então, é aquela planície fluvial em torno do rio Amazonas. Eu acho pouco provável que venha esse tema aqui para a prova de vocês, porque na última prova que aconteceu ainda esse ano, já foi cobrado o relevo. Então, é bem provável que venham vegetação, clima, até hidrografia mesmo, mas relevo pouco provável. Então, hidrografia nessa região é o que a gente chama de bacia amazônica. Principal rio? Rio Amazonas. Qual é o uso da hidrografia nessa região aí? Então, a hidrografia ela
os rios eles são utilizados para transporte, para a parte de navegação no geral, para a parte de extração animal, que é a pesca, e inclusive não no Rio Amazonas, mas na Bacia Amazônica a gente tem geração de energia também com Belo Monte. Problemas ambientais, principalmente desmatamento e queimadas. Aqui é importante que você saiba qual é o problema e também a origem. Então, tanto desmatamento quanto queimadas, se a gente fosse pensar em questão social, também conflitos por terra, mas um grande destaque que nós teremos ali, quando a gente fala de desmatamento e queimadas, é o chamado avanço da fronteira agrícola. Então, a produção aí de soja, da própria pecuária em direção à nossa Amazônia. Outra característica importante é a projeção ali da mineração. Isso que a gente tem na floresta amazônica, uma variedade mineral que acaba sendo bem atrativa. Tá? Então, uma grande dica aí que eu dou para vocês é que vocês completem essa tabela com as informações aí amazônico, já coloca aqui o que a gente chama de mares de morro, né? Mares de morro é a nossa parte ali da Mata Atlântica, a Caatinga, Cerrado, e aí na região sul, as pradarias ou pampas e araucárias. Faltou um espacinho aqui, mas não deixe de colocar também o Pantanal. Então, é uma dica importante aí nessa reta final de preparação para a sua prova. Bom, essa parte de natureza do Brasil é muito comum nas provas de vocês, né? Nas provas da PM. Outro tema que também é muito recorrente, aí eu arriscaria dizer que é a quarta questão da prova de vocês, é o tema de demografia. Quando a gente fala de demografia, o edital de vocês traz tanto a estrutura, a distribuição da população, o que a gente entende por isso, né? Quando eu falo de estrutura, é a idade dessa população, se é uma população mais nova, uma população mais jovem, uma população mais idosa, quais são os caminhos aí que o Brasil está tomando. Quando eu falo dessa distribuição, ela é bem distribuída no território, se ela é concentrada, se está mais no espaço rural, se está mais no espaço urbano. E a mobilidade. E mobilidade a gente entende por migrações. Então, as migrações internas, né, no nosso território. E a próxima questão é justamente sobre isso. Observe o gráfico a seguir. E esse gráfico traz a população que vive em área urbana. A gente pode ver aqui, ó, que o Brasil, a gente pode falar que o Brasil é um país urbano, porque 85% dessa nossa população vive em espaços urbanos. Olha que esse dado é de 2015, então é dos dados aí oficiais a nível nacional mais recente que nós temos. Das regiões do Brasil, perceba que não são todas as regiões, não é uma questão bem uniforme, tudo igualzinho ali, estabelecido certinho, quanto é que essa população é distribuída no campo ou na cidade. Então, a gente tem a região sudeste, com 93% da população no espaço urbano, e a região nordeste, com 73% da população vivendo em ambientes urbanos. Então, a região com maior índice de urbanização seria o Sudeste. Com o menor índice aí, população concentra-se, se a gente for pensar, nem é menos, né? 70% é mais da metade. Mas destaca-se a região Nordeste. Dito isso, a questão vai trazer para a gente aí. Nas décadas de 1970 e 1980, o Brasil sofreu um intenso processo de êxodo rural. Então, o que é êxodo rural? É a saída ali do campo em direção à cidade. Lembra-se que êxodo é saída. Você aí que é cristão, acostumado com o livro da Bíblia, se pegar o livro da Bíblia de Êxodo, conta todo o caminho que eles estão fazendo para a Terra Prometida. É a mesma coisa aqui, essa saída do espaço rural. A mecanização da produção agrícola expulsou trabalhadores do campo que se deslocaram para as cidades em busca de oportunidade de trabalho. Então, olha que interessante. Essa mecanização, ela vai fazer dois caminhos aí. Primeiro, a mecanização no campo expulsa pessoas.
É por isso que acaba tendo o êxodo rural. Por que expulsa pessoas? Com essa mecanização, uma máquina vai substituir várias pessoas que ficariam ociosas ali no campo e vão procurar emprego nas cidades. E o que vai estar acontecendo nas cidades? Um processo de industrialização também, que acaba atraindo. Então, nós temos dois movimentos importantes aqui nas décadas em destaque. Um movimento que é de expulsão do campo e um movimento de atração para as cidades. Hoje, o deslocamento do campo para a cidade continua, porém em percentuais menores, bem menores. A gente pode falar que é quase próximo aí a uma estabilização, né? Mas ele é bem menor se comparado à década de 70 e 80. Quanto à população brasileira, sua estrutura, distribuição, crescimento e movimento, justamente isso daqui, ó, que o edital de vocês estará pedindo, assinale a alternativa correta. A. O volume de migrações entre as regiões reduziu-se nas últimas décadas. Maravilha. A letra A já é a alternativa correta. Então, a gente diz que as migrações entre regiões, aqueles grandes fluxos migratórios, as pessoas saindo em grande fluxo do Nordeste em direção ao Sudeste, saindo do Sul em direção ao Centro-Oeste, isso já ficou para trás. As migrações que nós temos hoje assumiram um outro papel. São as migrações que a gente fala que são intra-regionais, dentro das próprias regiões. Tá? Aí a letra B vai falar que a taxa de mortalidade infantil teve uma queda significativa nos últimos 20 anos, mas tal situação não se aplica ao Nordeste. Aplica-se, sim, ao Nordeste. O Nordeste também teve uma redução da mortalidade infantil. C. Os fluxos migratórios seguem a mesma tendência da década de 90. Não, a década de 90 é um momento de transição, onde realmente essas migrações entre regiões passam a diminuir. D. Com o processo de êxodo rural consolidado nos últimos anos, a distribuição da população se tornou uniforme. Essa distribuição populacional uniforme também é um erro. Tanto se a gente for pensar entre espaço rural e espaço urbano. A gente já viu que, majoritariamente, a população está no espaço urbano. E se a gente for pensar a distribuição da população no território brasileiro, também está errado, visto que a maior parte da população se concentra nessa região aqui. Ó. Então, eu não tenho essa distribuição aí, né, de população de forma uniforme. Pelo contrário, eu tenho uma concentração populacional. E a expectativa de vida ao nascer tem os mesmos índices comparados dos gêneros e as regiões. Também não. A expectativa de vida ao nascer ela vai estar variando dependendo aí o que faz essa taxa variar. Primeiro, gêneros, mulheres vivem mais do que homens aqui no Brasil, a média geral, né? E as regiões, nós também temos regiões onde a expectativa de vida ela é maior. Quando a gente fala aí de população, é muito importante que vocês se atentem a esses tópicos do edital. É aquela questão clichê que a VUNESP costuma trazer mesmo. Se tem isso no seu edital, provavelmente terá uma questão sobre tal tema. Então, dá uma olhadinha aqui no slide, só para a gente perceber o que a VUNESP pode estar perguntando. Primeira coisa, menos bebês por mulheres. Isso aqui é aquele clichêzão. Eu tenho que levar. O Brasil está vivendo uma transição demográfica, que será aqui apresentada na nossa pirâmide etária. E essa transição demográfica acontece porque existe uma queda na famosa taxa de fecundidade. Se você parar para pensar na sua própria família aí, é bem provável que a quantidade de crianças, de filhos, tenha diminuído. Fazendo um panorama com a minha família. A minha mãe ela tem quatro irmãos, meu pai tem 3 irmãos. Geração seguinte, que é a minha geração, eu tenho apenas um irmão. Com a minha idade, minha mãe já tinha 2 filhos e eu ainda não tenho nenhum. Provavelmente isso deve acontecer na família de vocês também. Isso mostra uma queda na taxa de fecundidade. Isso por diversos motivos. Urbanização, onde crianças, filhos, né, em cidade acabam gerando mais gasto, isso obrigando que a população faça mesmo um planejamento familiar. Os métodos contraceptivos, que é a política que o governo brasileiro adotou de controle da taxa de natalidade, a taxa de fecundidade, então são fatores importantes. Outra coisa importante, a taxa de mortalidade no Brasil, ela também teve uma queda significativa. Então, eu posso dizer que, além de estar nascendo menos, as pessoas também
não estão morrendo com tanta facilidade, principalmente quando a gente fala de mortalidade infantil. Por fim, outra coisa importantíssima, a expectativa de vida ao nascer. A expectativa de vida ao nascer no Brasil, ela vem aumentando. Então, no Brasil, as pessoas estão vivendo mais. O que está acontecendo? Que aqui vai mostrar para a gente, né? Que em cada região tem uma expectativa de vida ao nascer. Então, pensando na região sul, tem os melhores índices, seguido por Sudeste, Centro-Oeste, Nordeste e a região Norte. Então, essa aqui é a fórmula mágica, hein? Queda na taxa de fecundidade, queda na taxa de mortalidade e aumento na expectativa de vida. Isso faz com que a nossa pirâmide etária assuma essas características aqui, ó. Se a gente for pensar, olha a base dessa pirâmide etária em 1960. Olha como essa base ela é mais larga. Porque a taxa de natalidade aqui, ó, ela era alta. Só para ficar bem claro, quando eu falo de taxa de natalidade, fecundidade, para a prova de vocês vai ter o mesmo sentido. Tá? Natalidade seria o número geral e fecundidade, filhos por mulheres. Mas para a prova de vocês, é importante que vocês saibam que tanto taxa de natalidade, fecundidade está diminuindo. Como eu posso provar isso? Olha como essa base foi ficando mais estreita com o passar do tempo. Agora, quando eu vou falar de expectativa de vida, eu tenho que olhar o topo dessa pirâmide. Aqui está falando para a gente acima de 70 anos. Olha como esse topo ele está ficando maior. Ou seja, as pessoas estão vivendo mais. E esse meu centro aqui vai ficando mais gordinho também, ó. O que mostra que a população em idade, aí que a gente chama de bônus demográfico, né? Essa população em idade de trabalhar mesmo, população economicamente ativa, vem aumentando no Brasil. Então, são características fundamentais para a sua prova. Tá? Então, revisando rapidinho esse tópico, a taxa de fecundidade ou de natalidade está caindo, de mortalidade também, principalmente a mortalidade infantil, e a expectativa de vida está aumentando, apesar que a expectativa de vida no Brasil vai variar de acordo com o gênero, né? Homens vivem menos que mulheres e também de acordo com as regiões. Isso gera a nossa transição demográfica. Para você lembrar aí, ó, na hora da prova, esfirra é ruim, coxinha é bom. Então, esfirra esse sentido aqui, ó, taxa de natalidade muito alta. E a nossa coxinha aqui, que é a situação demograficamente evoluída. Quando a gente fala de migrações, aí tem um esquema interessante para vocês também. Quando eu falo de migração, o Brasil, a migração entre as regiões, perceba que, ó, pessoas que vieram de outras regiões. Então, a gente está falando aqui dos imigrantes. Pessoas que saíram, a gente está falando dos emigrantes. Percebe que pessoas que saíram, a região que nós vamos ter um grande destaque de imigrantes até 2010 aí, entre 2005 e 2010, é a região Nordeste. Pessoas que vieram, entraram, chegaram principalmente na região Sudeste. Isso é uma característica muito importante. Mesmo a gente sabendo que atualmente existe a chamada migração de retorno, onde muitas pessoas também estão indo para o Nordeste. Se a gente for fazer uma comparação, dá uma olhadinha nesse mapa aqui, ó, mapa 1. Percebe como que deixa eu pensar assim, né? Até 1860 e tudo mais, o grande caminho era em direção mesmo aqui a São Paulo. Principalmente porque cultura de café, mineração, a parte de criação de gado que levou as pessoas para o interior do Nordeste. Percebe que as pessoas estão buscando melhores condições de vida, melhores trabalhos aí. Pensando até 1950, a gente já vai ter um pouco mais dinâmica, né? Em direção à região norte, com a borracha, né? Extração de borracha. Continua a cultura de café, de algodão muito forte. Até os anos 90, a gente continua tendo pessoas saindo do Nordeste em direção a São Paulo. Tem esse destaque importante aqui, saindo do Sul em direção ao Centro-Oeste por causa da soja. Mas a partir da década de 90, as migrações interregionais irão diminuir. Bom, seguindo aí para a próxima questão.
Próxima questão traz para a gente. A maior parte das médias e grandes cidades concentrou seu crescimento entre as décadas de 1950 e 1980, fazendo dos últimos 60 anos o grande período de urbanização do Brasil. Urbanização do Brasil. O processo, contudo, teve início muito tempo antes, ainda no final do século XIX. Até o momento em que vivemos hoje, o planejamento urbano no Brasil percorreu uma trajetória variada, desde os modelos de inspiração europeia, passando por documentos extensos e tecnocratas, até os planos que sequer apresentavam mapas da cidade. Quanto ao processo de urbanização e industrialização do país, podemos afirmar. Então, o que ele quer saber? Ele quer saber sobre urbanização e industrialização. Esse é o foco dessa questão. Então, vamos lá para as alternativas. Letra A. Caracterizado pela nacionalização da economia, em que foi adotado pelo modelo de substituição de importações, a industrialização pensada por Juscelino Kubitschek, JK, focou nas chamadas indústrias de base necessária para o impulso de outros ramos industriais. Errado? Sim. Quando coloca para a gente que o governo de JK que fez isso, acaba trazendo o erro. Se a gente substituísse aqui, ó, JK pelo governo de Getúlio Vargas, opa, a borrachinha, de Getúlio Vargas, a alternativa estaria correta, porque é justamente isso que Getúlio Vargas vai fazer. Um projeto aí de nacionalização, substituição de importações. O Brasil estava passando aí por um momento de crise, bem como o mundo. Então tinha que substituir, a gente não tinha dinheiro para ficar importando. Então teria que produzir aqui no Brasil. Isso através da indústria de base. Mas a característica do governo de Getúlio Vargas e não de JK. Então, letra A está errada. B. Durante a era Vargas, a política industrial abriu um espaço para a entrada de capitais, investimentos aí, estrangeiros, em especial aqueles ligados à indústria automobilística, motor da economia. Esse período é marcado pelo tripé da economia: capital estatal alocado em indústrias de base, investimentos em comunicação, energia e transporte, notadamente, ao passo que o capital privado nacional concentrou-se em indústrias de bens de consumo não duráveis e o capital privado internacional voltado ao desenvolvimento de indústria de bens de consumo duráveis. Essa alternativa também é maravilhosa, mas a gente deveria substituir aqui, ó, durante a era Vargas por JK. É exatamente o processo de industrialização que estará acontecendo no governo JK. Então, resumindo o governo JK aí, entrada de capitais, as multinacionais vão chegar no Brasil. E aí nós vamos ter três linhas de acesso dessa indústria, né? Sendo que é chamado de tripé da economia. O capital estatal, que vai focar na indústria de base, aqui os investimentos em comunicação e infraestrutura. O capital privado nacional, que são as indústrias aqui brasileiras. Essas indústrias privadas, né, brasileiras vão concentrar os investimentos em indústrias de consumo não duráveis, porque a nossa industrialização é muito tardia. Acabou que nós não tínhamos tecnologia para competir nesse momento com as multinacionais. Então, as indústrias de capital privado nacional, elas vão produzir apenas produtos de consumo não duráveis. Por exemplo, roupas, a parte de alimentos, né, que demanda menos tecnologia, acaba sendo mais barata também. E o capital privado internacional voltado ao desenvolvimento de indústrias de bens de consumo duráveis. Principalmente aqui, aquela linha de eletrônicos, de produtos brancos, né, as chamadas geladeiras, e fundamentalmente carros. Né? Essa infraestrutura do governo JK era construir rodovias. E para isso tinha que ter as indústrias de carro. Uma coisa foi sendo associada à outra. Então, a letra B é uma ótima alternativa, mas não fala sobre Era Vargas, e sim sobre JK. Por isso, ela está errada. C. A crise do café gerou diversas condições para a industrialização brasileira e também estimulou a necessidade de produção de bens de consumo no país por conta do aumento drástico das importações. A gente acabou de ver que a industrialização ela foi feita por substituição de importações. Então, não teve um aumento, e sim uma queda das importações. Por isso, a letra C também está errada. D. O processo de urbanização brasileiro
teve o seu grande salto na década de 60. Pessoal, grande salto na década de 60. Bastante influenciado pela implementação de técnicas e processos desenvolvidos com a Revolução Verde, somada à industrialização. Com isso, os migrantes rumaram para os centros urbanos em busca de oportunidades de trabalho e melhorias de vida, processo chamado de êxodo rural, o que ocasionou uma alteração na características da sociedade brasileira, passando de um predomínio de pessoas residindo no campo para o espaço urbano. Perfeito. Que a gente acabou de falar ali também na outra questão. Está falando para a gente aqui que essa urbanização ela teve um salto. Então, quando eu vou falar qual é a década que marca o Brasil como um país urbanizado? A década de 60. A indústria ela começa com a Era Vargas, ali na década de 30. Quando eu falo para vocês começa, é que ela começa como um plano de governo. Tá? Antes disso, o Brasil tinha uma postura que a gente chama de um modelo agroexportador. Era assim que o governo trabalhava, né? Assim que o governo via, dava prioridade para as ações brasileiras, as ações econômicas no Brasil. A partir de 1930, o governo assume um projeto de industrialização com Getúlio Vargas. E começa, é claro, o processo de urbanização junto, porque a indústria e as cidades no Brasil, elas vão acontecendo de maneira conjunta. Mas na década de 60, marca essa urbanização. Então, a partir da década de 60, final da década de 60 ali, o Brasil passa a ser um país totalmente urbano, com aquelas características que nós vimos, né? Quando eu falo de totalmente urbano, é que a maior parte da população está morando em cidades e não no ambiente rural. Só para finalizar, a letra E, a urbanização a partir da industrialização tardia ocasionou um grande volume de pessoas migrando do campo para as cidades, sem um planejamento urbano capaz de dotar os centros urbanos de infraestrutura. A partir disso, o crescimento das metrópoles aconteceu de forma ordenada. A própria alternativa se contradiz. Está falando que as pessoas foram chegando aqui na cidade e não tinha uma infraestrutura para isso. Logo, esse crescimento das metrópoles vai acontecer de uma forma desordenada e não ordenada. Por isso, a alternativa E está errada. Aí uma coisa importante para vocês, uma dica, sempre relacione o processo de industrialização com o processo de urbanização, porque é justamente assim que acontece no Brasil. Tá? Lembre-se lá que a urbanização brasileira vai seguir as fases dessa industrialização, começando lá com a Era Vargas, passando pelo governo militar, pelo governo de JK, depois pelo governo militar, depois ali na década de 90, né, que a gente vai chamar do neoliberal brasileiro, com as grandes privatizações, e é importante que vocês estudem até o governo Lula, para ver esse processo de descentralização industrial em direção ao Nordeste. Tá? Então, algumas dicas aqui importantes para vocês. Vejam a parte histórica, o histórico da nossa indústria, tá? Principalmente durante a Era Vargas, que já é um tópico mesmo do edital de vocês, então é algo que você já precisa saber lá em História. JK, a parte do governo militar, a década de 90, que é a década das privatizações, e acredito que até o governo Lula, que é a parte da descentralização para o Nordeste. Governo militar, descentralização para o Centro-Oeste e para a região Norte, com a Zona Franca de Manaus. O Centro-Oeste também começa aqui com Juscelino Kubitschek, a construção de Brasília. Mesmo assim, a indústria brasileira continua concentrada. A maior parte das indústrias, então, estão aqui no Sudeste, no Sul e uma parte ali no Nordeste, mas é concentrada ainda no Sudeste. Bom, pessoal, a última questão aqui, então, do nosso simulado diz que, nos últimos anos, o Brasil se mostrou potencialmente forte na produção agrícola. Então, já traz algo interessante para a gente. Fazendo uso de técnicas e equipamentos sofisticados para um novo modelo de produção, que é o que a gente chama do nosso agronegócio. Provavelmente você já deve ter ouvido falar aí, né, visto na TV, que o agro é top, o agro é tech. É sobre isso que a questão está falando. Todo esse plantel tecnológico proporcionou um novo dinamismo para a agricultura, fomentando a produtividade do campo. Quanto a isso, podemos afirmar: a soja é a lavoura com maior valor de produção do Brasil, seguido de cana-de-açúcar, milho e café. Olha que bênção. Letra A já traz a alternativa correta para a gente. Então,
é importantíssimo que a gente saiba que, quando a gente está falando do espaço agrário do Brasil, o grande destaque que nós temos na agricultura é a nossa soja, seguida aí pela cana-de-açúcar, pelo milho e pelo café. Isso é fundamental. Então já traz aqui um esqueminha para a gente, né, do censo aí agro de 2017. Então dado também novinho. Quando a gente fala da pecuária, que é a própria letra B já vai trazer, né? Quando a gente fala de pecuária, o que o Brasil mais produz aí, tá ligado às galinháceos, que é a produção de frango, seguido pelo bovino. E olha que o Brasil tem o segundo maior rebanho bovino do mundo, o maior rebanho bovino para corte, né? A gente só perde para a Índia, mas por questões culturais, a Índia não tem esse gado de corte como o Brasil tem. Né? Gado de corte aí é aquele que a gente usa o leite, a carne, churrascão, dá aprovação aí para PM. Então, são dados importantes. Dica para vocês, além de saber do que o Brasil produz, é importante que você saiba onde está essa produção. Então, a soja, majoritariamente no nosso centro-oeste ali, avançando em direção ao nordeste e ao norte. A cana-de-açúcar em São Paulo, região ali de Ribeirão, aquela região ali do oeste paulista, e lá no nosso nordeste também tem esse destaque que é muito importante. Outra coisa importantíssima aqui, para a gente já finalizar, é sobre os estabelecimentos agropecuários. Então, o tamanho de propriedade, é o que a gente chama de estrutura fundiária. Em termos de estrutura fundiária, a gente vai dizer que em grupos de área, né, em termos de área, no Brasil predomina os latifúndios. Então, em extensão, se a gente for pegar, somar os latifúndios, em extensão, ele estará ganhando. Se a gente for falar em números de estabelecimentos, aí quem ganha são os minifúndios, ligado ali à agricultura familiar. Porque nós teremos vários pequenos sítios. Então, em quantidade de sítios, em número de propriedade, minifúndios ligados à agricultura familiar. Quando a gente fala de extensão do tamanho, os latifúndios, que a quantidade de latifúndios no Brasil é menor, mas a extensão, ela é bem maior. Certo, pessoal? Então, é isso. Quero agradecer vocês, que vocês tenham uma ótima prova